Você sabia que as flores que estão ao seu redor, elas têm uma mensagem importante para passar para você? E às vezes elas surgem espontaneamente, sem que você tenha plantado elas. Aí que elas são mais importantes. Elas podem trazer mensagens de dinheiro, mensagens sobre amor, mensagens sobre a sua vida pessoal e até a sua saúde. Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar tudo no vídeo. Olá, me chamo Raquel, sou terapeuta naturalista com formação em homeopatia, em fitoterapia, em florais e diversas outras ciências que são até denominadas ciências ocultas, né? Ciências que estão sendo ainda balizadas pela própria ciência como a gente entende, né, hoje em dia. Eu também faço doutorado em alimentação e cultura e eu tô aqui hoje para falar para você sobre a importância de se observar as flores e as ervas que nascem perto de você. E não precisa você ter um jardim, ter uma área verde muito grande ao seu redor. Basta às vezes uma janela ou então quem mora em prédio observar o play, né, do prédio. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de play, né? Tem até uma brincadeira assim, não sabe brincar, não desce pro play, né? Mas aqui no Rio a gente chama de play, mas tem área de serviço, área comum, enfim. Você pode observar, inclusive, as flores e as ervas que nascem ali na área comum do lugar onde você vive. O importante é a gente exercer essa observação consciente, essa observação que ultrapassa o simples olhar. O interessante é a gente desenvolver esse olhar do observar, do analisar ali mais a fundo e descobrir o que aquelas flores e aquelas ervas que estão pertinho da gente estão trazendo de mensagens. Me explico. Quando nasce uma rosa para você, quando nasce, principalmente quando ela nasce de forma espontânea, quando você não plantou aquilo ali e ela nasceu simplesmente. Quando nasce uma rosa, ela significa uma verdadeira revolução no seu feminino. Ela pode significar um sagrado feminino realmente, né? Tem mulheres que não menstruavam e começaram, né, a ter a sua alunação, a ter a sua menstruação depois que uma rosa começou a nascer no jardim. Por quê? Porque o caráter ali daquilo que está na natureza, daquilo que está ao redor de você é bastante importante, tá? Então, existem ervas e existem flores que vêm para amor, existem ervas e flores que vêm passar uma mensagem financeira, existem ervas e flores que vêm passar uma mensagem de saúde, inclusive alguns alertas sérios de saúde. Por exemplo, quando nasce um manjericão espontaneamente, ele significa que a pessoa ali da casa precisa de uma proteção extra no quesito energético. Porque o manjericão, ele na verdade, ele tá ali para proteger, ele tá ali para controlar as pragas. No plantio, né, na agricultura biodinâmica, a gente utiliza o manjericão ao lado de outras plantas para justamente que ele pegue, ele capte a doença, a praga que ia dar nessas outras plantas e fique nele, né? Ele fica meio que um boi de piranha espiritual, né? Então, quando brota um manjericão, significa que a gente tem que dar uma atenção extra na saúde, em questões energéticas, em questões assim de você observar as pessoas que estão ao seu redor. Eu fiz no final do ano bastante mapa tarosófico e eu observei que veio assim algumas cartas de alerta para as pessoas observarem as pessoas ao redor, porque acabava vindo uma energia de inveja, uma energia de raiva oculta mesmo, de pessoas que às vezes estão ali como amigos, mas não torcem muito pelo nosso sucesso, pelo seu sucesso. Então o manjericão, ele surge meio que como um alerta, tá? Ali para você cuidar da sua saúde. O hibisco, ele é uma excelente flor
que pode indicar, além de uma feminilidade, assim como o jasmim, o hibisco, ele significa uma fertilidade. Até se você não quer engravidar, é bom tomar cuidado quando nasce muito hibisco, assim, espontaneamente. Eu tô falando aqui, primeiro, das espontâneas, né? Depois a gente vai falar sobre aquelas que a gente escolhe para plantar. Mas essas que nascem de uma forma espontânea é que são um recadinho aí de Deus, são um recadinho aí do universo, da natureza, para você ficar antenada daquilo ali que está sendo transmitido para você. Assim como quando a gente se encontra em situações que a gente precisa de uma proteção extra, a gente deve procurar colocar na nossa casa plantas que façam essa harmonização. Por exemplo, se eu sei que tem alguém na minha casa, um parente, um filho, um pai, um marido, uma esposa, que está com problemas, com questões de vícios, é muito legal eu ter a planta Mão de Deus aqui em casa. Por quê? Porque eu vou poder colocar, e é uma planta que ela é até muito indicada para quem tem na numerologia o número 5, porque ela é uma planta que você pode fazer tinturas para espantar vícios, espantar dependências. Então ela é uma excelente planta para questões de vícios de qualquer tipo, tá? A gente usa também na fitoterapia muito a planta Mão de Deus, tá? Claro que tem uma forma específica de fazer, na homeopatia também, mas essa planta ela é muito indicada para tratamento de vícios, de compulsões de qualquer tipo. E não pense que vício é só vício de droga, o vício de bebida, tá? Você pode ter vício por compras, você pode ter vícios por falar mal das pessoas, você pode ter vícios por olhar sempre para o outro e achar que a grama do outro é mais verde que a sua. Você pode ter vícios de reclamar da vida, enfim, existem outros vícios de videogame, de televisão, de tudo, né? Até de vitimismos. Então, você pode ter diversos vícios que não são só o vício da bebida, o vício, né, de drogas, enfim. E algumas plantas, eu gosto de fazer um exercício, assim, que eu adoro fazer isso. Eu sou a louca da gôndola do mercado que tem aquelas sementes, né? E eu sempre que eu vou ali, eu passo e eu gosto de escolher aleatoriamente uma semente e trazer para casa. E aí, quando eu tô em casa, e assim, às vezes eu tô num momento mais introspectivo, ou tô num momento mais triste, ou fico refletindo sobre as coisas, meio melancólico e tal, eu gosto de escolher aleatoriamente, dentro daqueles saquinhos todos que eu trouxe, né? Eu gosto de escolher algum saquinho dali e observar o que aquilo ali veio trazer para mim. E aí eu pego e eu planto aquela semente que eu escolhi ali naquele momento. E é muito legal observar que nunca é à toa. Nunca vem, sempre vem uma mensagem para mim naquela semente que eu tiro. Por exemplo, às vezes eu estou me sentindo mal, estou me sentindo triste com algo, e vem alguma planta, por exemplo, vem um girassol, que significa uma plena expansão solar. Ou seja, vem uma mensagem de brilhe, vá adiante. Então é muito legal a gente observar esse exercício. Ou então, por exemplo, às vezes eu estou temerosa com alguma coisa e vem uma Artemisia, né, da deusa Artemis, de me lançar, de me colocar diante do mundo. Uma coisa também que eu vou compartilhar com vocês que foi muito legal que aconteceu comigo, quando eu cheguei, eu estou morando na minha casa há pouquíssimo tempo. E quando eu cheguei, eu tive uma intuição, né, digamos assim, vamos chamar de intuição, para eu plantar a clitória no portão da minha casa. E clitória é uma planta de expressão feminina, é uma planta muito de empoderamento feminino, porque o próprio nome já diz, né? Clitória vem do clitóris, né? É a flor de cunhã. A cunhã significa mulher na língua tupi-guarani dos índios, e é uma planta de grande empoderamento feminino, tá? É uma planta também celta. Os celtas utilizavam ela e denominavam ela sipi, porque é uma ervilha, como se fosse uma tradução, ervilha do mar. É uma ervilha que nascia
uma planta em formato de ervilha que nascia nas encostas, nas montanhas perto ali do mar. E eu tive essa intuição de plantar na frente da minha casa clitória, é uma planta trepadeira, né? Até tem um trocadilho, né, da clitória ser trepadeira. E eu acho engraçado porque a clitória também trai muito bicho-pau, então fica o bicho-pau na trepadeira da clitória. Mas a natureza, ele se entende. E eu tive essa intuição de plantar na frente da minha casa, e quando eu fui fazer essa cavar, né, para plantar essa semente, eu achei diversos itens ali de magia da moradora antiga. E eu até identifiquei que era magia para prosperidade e tudo mais. Mas eu achei interessante essa intuição, né? Ou seja, a mensagem que passava era: você vai tirar a energia da moradora antiga e vai colocar a sua energia ali, né? Você vai colocar a sua energia de feminina ali, né? A sua magia, digamos assim, ali. Então, observe também não só aquilo que nasce espontaneamente, mas aquilo que do nada dá vontade de você plantar. Tipo, do nada eu fiquei com vontade de plantar clitória na frente da minha casa. Por que isso, né? As coisas, elas têm uma mensagem além, tá? Na terapia floral, a gente diz que as flores que a gente escolhe ter perto da gente são as flores que são necessárias para a nossa cura. Então, aquele sistema floral que a gente escolheu de coração ou que a gente escolheu pela proximidade geográfica, ali tem aquilo que a gente precisa para tratamento, aquilo que a gente precisa para se cuidar, tá? Eu vou além porque não é defendendo o floral celta para ser utilizado aqui no Brasil, tá? Mas eu vou além porque eu acredito em outras vidas, eu acredito nessa afinidade de alma. Então, quando você olha, né, um floral celta e você se conecta com aquilo, você está se conectando também com uma raiz, você está se conectando com uma ancestralidade e com algo que faz sentido, que toca o seu coração. Então, aquilo ali você escolhe espontaneamente, né? E aquilo ali tem uma mensagem para você. Então a gente tem sempre que observar aquilo que nasce. Eu tenho diversos pacientes que, isso que eu falei da rosa, né? Tinha olha, tem um sol aqui em cima de mim, brilhando na hora que eu tô falando isso. Eu tinha uma paciente que tinha um problema muito sério, ela é muito sério no sentido de ter ovário policístico e também isso era muito derivado dela ser homossexual e não conseguir falar para a família e tudo mais. Então ela tinha algumas questões para ser trabalhadas ali nisso. E nasceu uma roseira vermelha e rosa bem na frente de onde ela morava. E isso para mim é muito simbólico. Então, quando você está saindo com carinha, observa o que ele tem no jardim dele, porque provavelmente isso vai dar muita dica para você daquilo que você tem que saber sobre essa pessoa que você está se envolvendo. Mas o mais legal mesmo é você se observar, você observar aquilo que aparece para você, tá? E no site do Jardim Terapia Natural, existem várias receitas de tratamentos com essas flores e essas ervas, e existe também uma lista do significado de muitas flores. Tem também um e-book de simbolismo com flores, que é só você me pedir que eu mando para você, tá? Mas você consegue também no meu Instagram, no Cozinha do Jardim Oficial. E no mais, observe aquilo que a natureza tá botando no seu caminho, aquelas mensagens que estão ali para você. Um beijo e até o próximo vídeo.